Continuando, essa é a função que lê os elementos de um vetor. Essa função recebe apenas um parâmetro, em A0, que é o ponteiro para o endereço inicial da seção de dados. Nesse endereço, será guardado o tamanho do vetor, o valor de n, e nos n endereços seguintes serão armazenados os elementos do vetor. Primeiramente, esse endereço é armazenado no registrador T1. Então a gente pega A0 e coloca o valor de A0 em T1, nessa instrução aqui, mv T1 A0. Depois, a gente coloca o número 4 em T0, por essa instrução aqui, ADDI T004, e fazemos uma chamada de sistema. Por quê? Esse código, armazenar 4 em T0, é o código da chamada de sistema que lê o inteiro. Assim, a gente faz essa chamada de sistema e o valor de n é colocado no registrador A0. A gente pega o valor de T1 e armazena ele em A0. E T1 é incrementado para mover o ponteiro para a próxima posição. Ou seja, a gente acessou a primeira posição dessa seção de dados, colocou o valor de n e moveu para a próxima seção, onde a gente vai, ou para o próximo endereço, onde a gente vai armazenar o primeiro elemento do vetor. Depois a gente pega o valor de A0, que corresponde a n, e multiplica por 4, fazendo 2 bit shifts para a esquerda, e somamos o valor da primeira posição do vetor mais esse valor, está somando analogamente ao que a gente fez na função de insertion sort. A primeira posição do vetor mais 4 vezes o tamanho do vetor, a gente pega a posição logo após a última do vetor, que vai ser armazenada em T2. Assim, nós temos duas variáveis. Em T1, nós temos a posição inicial, e T2, nós temos a posição depois do final do vetor. Aí, iniciamos um loop, que é o código que está dentro desse ponto .read aqui. E enquanto T1 for menor do que T2, a gente lê um inteiro, que é essa condição aqui, branch less than, enquanto T1 for menor do que T2, a gente vai para ponto .read. Então a gente vai ficar voltando aqui. A gente dá a chamada de sistema e armazena o valor de T1 em A0, incrementamos o T1 para o próximo endereço e fazemos a comparação para ver se a gente vai ter que voltar nesse loop. Quando isso aqui for falso, a gente pula para essa instrução, que é igual a do final do código do insertion sort, que vai voltar para a próxima linha de código depois da linha que fez a chamada da função. Em seguida, a gente tem a função que imprime uma string. Essa função, ou uma string, imprime o vetor ordenado. Essa função, ela assume que a saída será do tipo, primeiro vai vir uma mensagem e em seguida, de forma sequencial, foi redundante, mas linha após linha virão os elementos ordenados. E, portanto, ela recebe 4 argumentos. O ponteiro para o primeiro elemento do vetor no registrador A0, o tamanho n do vetor no registrador A1 e o ponteiro para um vetor de caracteres, que é essa mensagem inicial no registrador A2, e o tamanho da mensagem de caracteres, incluindo o caractere de terminação, que é o /0, terminação nula, no registrador A3. Então, A0 a gente tem o primeiro elemento do vetor, A1 a gente tem um valor de n, e em A2 nós temos um ponteiro para o vetor da mensagem que vai ser exibida antes dos elementos do vetor, e em A3 nós temos o tamanho da mensagem que vai ser exibida. A primeira parte do código da função põe o endereço A0 do primeiro elemento do vetor armazenado em A0. Armazenado em A0, a gente coloca em T1. E a gente põe A0 mais 4 vezes n, que é o final do vetor, em T2. A gente vai pôr ele aqui. Aqui a gente fez 4 vezes n, então a gente tem A0 mais 4 vezes n em T2. E depois a gente coloca 3 em T0
pois 3 é o código da chamada de sistema para imprimir uma string. A gente coloca o ponteiro para o vetor de caracteres em A0, aqui, e o tamanho da string em A1, que a gente fez aqui. Através dessas instruções aqui, a gente colocou o vetor do início do vetor de caracteres, o ponteiro para o início do vetor de caracteres em A0 e o tamanho desse vetor de caracteres em A1. E realizamos a chamada de sistema para imprimir uma string. Depois, a gente coloca 1 em T0, que é o código da chamada de sistema, para imprimir um inteiro. E iniciamos o código definido aqui como .write. E enquanto T1 for menor que T2, ou seja, o endereço atual é menor que A0 mais 4N, o endereço que a gente está agora é menor do que o endereço depois do final do vetor, a gente carrega a palavra de memória do endereço armazenado em T1 para o registrador A0 e imprime esse inteiro, depois incrementa T1, que é o que está acontecendo aqui. A gente carrega para 0 o valor que está em T1, imprime, incrementa T1, e enquanto T1 for menor do que T2, branch lower than, a gente volta para .write. Ou seja, está imprimindo os elementos sequencialmente do vetor. Quando isso for falso, que a gente alcançou o final do vetor, a gente encerra a chamada da função e retoma as linhas de código depois da chamada da função. Vou explicar logo essa parte aqui, que é a parte da mensagem. Depois eu volto para o main. Aquela mensagem que vem antes dos elementos do vetor ordenado. A seção de really only data, que é .ro_data, denominada de .string, declara a mensagem como uma sequência constante de caracteres, representando a palavra output array, desse jeito que está aqui. E /n/0. Então ela tem tamanho 15. Cada palavra dessa tem um código em ASCII, que é referente a 1 byte. Então elas são representadas dessa forma aqui. E vale destacar que o modelo a linguagem RV32i, ela é Little Endian, então ela vai pegar os valores da direita para a esquerda. Só a nível de curiosidade, tem no relatório explicando que cada 2 valores desses é um caractere. Eles estão aqui de trás para frente, então esses dois aqui, 6F é o O, 75 é o U, 74 é o T, e assim por diante, até chegar aqui no final onde 0D é o /N, como está aqui, /N tem código ASCII 0x0D, que é esse cara aqui, e 00 é o código para /0, que é a determinação. Por fim, a função main. Começamos alocando espaço no stack, ou seja, na pilha de memória, suficiente para armazenar o vetor e os dados necessários. Nesse caso, escolhemos uma quantia alta, mas relativamente arbitrária, de 1024 bytes. Dessa forma, atribuímos a A0 o valor no stack pointer, pois esse será o início da seção de dados do programa. E chamamos a função getArray, que foi definida anteriormente. Então aqui definimos alocamos um espaço de 1024 bytes na stack, depois colocamos para 0 essa posição inicial e chamamos a função getArray. Quando chamamos essa função, ela, como a gente viu, ela coloca na primeira posição o tamanho do vetor e nas n posições seguintes ela coloca cada elemento do vetor. Então depois aqui a gente incrementa o stack pointer para ler o próximo inteiro, colocamos e armazenamos isso em A0. E a primeira posição, que é o n, armazenamos em A1. E chamamos a função insertion sort,
que, como parâmetros, ela recebe o primeiro elemento do vetor em A0 e em A1 ela recebe o tamanho do vetor, como foi definido anteriormente. Depois disso, ela vai ordenar o vetor e agora só precisamos imprimir, que é chamar a função printArray. Mas antes disso, nós vamos colocar em A0 a primeira posição do vetor e em A1 a gente vai colocar o tamanho do vetor, que são o que a gente tem que colocar no registrador A0 e A1 para chamar a função printArray. Aqui a gente vai colocar em A2 os bits mais significativos de ponto string, que foi falado anteriormente, e os bits menos significativos de ponto string junto com A2. Então a gente está meio que concatenando todos e colocando em A2, que é o tamanho da string, ou que é a string inteira. Depois disso, nós adicionamos em A3 o tamanho dessa string, que é 15, e no final chamamos a função printArray, que imprime o resultado. Isso termina a execução do programa.